Fala pessoal, belezinha? Tranquilos, firmes e fortes? Descansaram um pouquinho, relaxaram, respiraram? Voltarem com todo o gás? Vamos lá para a nossa 12ª questãozinha aí. Questãozinha recente de prova, foi uma questão que na época eu recebi algumas pessoas perguntando sobre ela. Então joga na telinha no slide aí, vamos lá? Vamos lá, 12ª questãozinha. Uma senha formada por 3 letras distintas, diferentes, de nosso alfabeto, possui exatamente 2 letras em comum, com cada uma das seguintes palavras: Ari, rio, rua. Em nenhum dos 3 casos, porém, uma das letras em comum ocupa a mesma posição na palavra e na senha. A primeira letra dessa senha é... Então eu vou só marcar aqui alguns pontos importantes, que às vezes o mais fácil complica, né? Então o alfabeto possui exatamente 2 letras em comum, com cada uma das seguintes palavras. Então, o que ele quer dizer com isso? Ari vai contribuir com 2 letras para essa senha. Nós vamos encontrar 2 letras dessa senha em rio e vamos encontrar 2 letras dessa senha em rua. Em nenhum dos 3 casos, porém, uma das letras em comum ocupa a mesma posição. Então, eu vou ficar aqui na dúvida. Agora me bateu uma dúvida, né? Porque, pegando a palavra Ari, rio, agora, e depois rua, quem seria essa letra comum? Porque se eu pensar que a letra comum, por exemplo, eu estou chutando, viu gente? A gente vai chutar. Que a letra comum fosse a letra A, então aqui seria o A e aqui o A. Então, se a letra comum aqui fosse o I, por exemplo, aqui seria o I. Então, a letra comum agora seria quem? Poderia ser o R aqui, mas se você pensar o R aqui agora, e por que não pegou esse R? É verdade, Bruno. Então, esse era o processo. Então, eu pensei no A e o I. Se fosse o A e I, daria o problema, porque aí teria que ter o R em comum. Então, aqui você poderia até pensar... Mas aí poderíamos pensar diferente, Bruno. Como assim? Em vez de ser o R aqui, poderíamos pensar, por que não, na letra U aqui, e aqui seria a letra O, por exemplo. Realmente, né? Quem sabe poderia ser uma opção, né? Será que está certo aí? Em nenhum dos 3 casos, porém uma das letras em comum ocupa a mesma posição na palavra e na senha. Então, eu pensando em Ari, eu teria um outro problema aí agora. Não sei se vocês perceberam qual seria o problema. Porque eu teria a letra A como sendo a comum, a letra I como sendo a comum, a letra O como sendo a comum e a letra U como sendo a comum. Então eu teria uma senha com quantas letras? 4. E a minha senha, ela é composta por 3. Então, são questões que você tem que ter a maior atenção possível. Tem uma pessoa que me perguntou isso. Mas Bruno, por que não pode ser o A, I, O, U? Porque aí você vai contra esse detalhezinho aqui. Então eu vou apagar aqui essa hipótese. Então acho que ficou claro uma coisa aí para vocês. Qual? A letra R é a nossa letra comum. O R é a letra comum. Então aqui eu vou pegar o R. Então observe, né? A letra em comum ocupa a mesma posição nas senhas. Em nenhum dos 3 casos, uma das letras em comum ocupa a mesma posição na palavra e na senha. Então, a letra R não pode ser nem a primeira posição, nem a do meio. Então, obrigatoriamente, a minha última posição seria a letra R. E aí agora, o que seria outra letra comum? Que eu poderia pensar. Se eu pego a letra A, aqui, a letra I não pode ser a comum.
Então eu posso pegar aqui a letra A. Estou pensando aqui por alto, né? A gente vai discutindo. Então aqui a letra A seria comum. Logo a letra I não pode ser. Só poderia ser a letra O. E aí daria certo isso, mas eu teria aí a letra A, O e R. Aí a A não pode ocupar nem a primeira, nem a última. O A só poderia ser o meio, por exemplo. Mas a letra O não poderia ocupar o meio. A letra A só poderia ocupar, não poderia ocupar nem a última posição, nem o meio. Mas será que tem um processo aí de contradição aí nessa questão? Ou está certa? O, A, R. Então, pessoal, se eu pego agora aqui, vamos ver se satisfaz tudo. Quantas letras? 1, 2, 3. A letra R na primeira posição e na do meio. Então o R na terceira, está diferente. A letra A está na última e na primeira. Então obrigatoriamente a letra A vai ter que estar no meio. Tá certo? A letra O não pode estar na última, pela posição que está aqui. Não pode estar no meio, porque no meio obrigatoriamente A, só poderia ser a primeira. A resposta seria a letra D. Se você pensar aqui, vamos discutir. Vamos pensar aqui uma outra hipótese. Vamos brincar um pouquinho. Então você pensou na letra I. Então o I é. Então aqui seria a letra U. Então vamos lá. O R obrigatoriamente vai ser a última. Aí o I não pode ser nem a do meio nem a terceira, então o I só pode ser a primeira. Aí que está o problema. Porque a letra U sobrou para ela o meio. Só que ela não pode ir para o meio. Então essa hipótese aí que eu pensei agora, qual é o erro dela? É que se eu pego a letra R e a letra I, o R tem que ser obrigatoriamente a última posição. A letra I está na segunda e na terceira, então a letra I tem que ser no primeira. E aí, por exclusão, a letra U ficaria no meio. Só que aí U ficaria na mesma posição. Então, se você observar, vem comigo aqui rapidinho, joga na tela. Mesmo que você consiga encontrar 3 letras, você não pode esquecer. Na primeira tentativa a gente encontrou 4, foi o erro. Depois na segunda tentativa a gente encontrou 3, que satisfaz todas as situações. E nessa daí o erro estava, encontramos 3 letras, ok, mas a letra U está na mesma posição que a palavra. E ele me disse o quê? Em nenhum, vou repetir aqui, nenhum dos 3 casos, porém, uma das letras em comum ocupa a mesma posição na palavra e na senha. Então, se a letra U está no meio, obrigatoriamente ela vai estar na primeira ou na terceira posição, não pode estar no meio. Joga a telinha lá. Pode voltar no slide. Então aqui está totalmente errado a nossa situação, por esse motivo, né, ela vai contra essa hipótese. Então a nossa resposta correta é a letra D. Então você que pensou outras situações encontrou o erro aí. 13ª, TRT do Pará, Amapá, FCC 2010, é uma questão que eu gosto muito dessa, que ela se torna fácil e difícil ao mesmo tempo, depende do seu ponto de vista. Então, se Ana diz a verdade, Beto também fala a verdade. Caso contrário, Beto pode dizer a verdade ou mentir. Se Cléo mentir, Davi dirá a verdade. Caso contrário, ele mentirá. Beto e Cléo dizem ambos a verdade, ou ambos mentem. Então, Ana, Beto, Cléo e Davi responderam nessa ordem, se há ou não um cachorro em uma sala. Se há um cachorro nessa sala, uma possibilidade de resposta de Ana, Beto, Cléo e Davi, então ela está dizendo que há um cachorro nessa sala, uma possibilidade de resposta de Ana, Beto, Cléo e Davi nessa ordem é adote S para que há um cachorro e o N
não há um cachorro na sala. Então, observe. Se a declaração de Ana for verdadeira, obrigatoriamente, a de Beto também será verdadeira. Então, se a declaração de Ana for falsa, então a de Beto vai ser uma declaração verdadeira ou falsa. Então, observe. Por exclusão, a letra C, Ana disse sim, ou seja, ela falou a verdade, então obrigatoriamente Beto também teria que falar a verdade. Por esse motivo aí eu vou excluir a letra C. Se Cléo mentir, Davi dirá a verdade. Caso contrário, ele mentirá. Então, na verdade, pessoal, o que tornava a questão fácil era esse ponto de cá e esse ponto de cá. Esses dois pontos davam uma tranquilidade à questão de facilidade. Por quê? Se Cléo mentir, ela realizar uma declaração falsa, Davi dirá a verdade. Caso contrário, ou seja, Cléo falar a verdade, Davi mentirá. Então, se você observar, as respostas dele, ou seja, a resposta entre Cléo e Davi, a resposta entre eles será uma resposta contrária. Então, um diz sim, o outro vai dizer não. Então, vou olhar aqui. Observe que Cléo e Davi tem que ser respostas contrárias. Então eu vou excluir a letra B e E da situação. São respostas contrárias aí. E Beto e Cléo dizem ambos a verdade, ou seja, se Beto diz a verdade, Cléo também diz a verdade. Se Beto mente, Cléo também mente. Ou seja, as respostas apresentadas por eles são respostas o quê? Iguais. Então, esse era o grande detalhe da questãozinha aí. As respostas entre eles são respostas o quê? Iguais. Então, Beto e Cléo têm que dizer respostas iguais. Então, aqui, ó, respostas diferentes, respostas diferentes, respostas diferentes, respostas diferentes. E observe que a questão disse, não é a certeza, mas o que? Uma possibilidade de resposta. Então a nossa resposta correta aí é a nossa letra D de dado, porque é uma possibilidade de encontrar uma resposta igual para os dois. Então tanto Beto e Cléo dizem ambos a verdade, ou ambos mentem. São sempre declarações verdadeiras. E Cléo e Davi, declarações contraditórias, são as situações falsas na questão. Beleza? Então, na verdade, com essa tentativa de cá, você ia matar a questão de uma forma tranquila, sem problemas, sem dor de cabeça. E aí vem comigo aqui rapidinho, uma das coisas que as pessoas reclamam, não se assuste com tamanho. Então não é porque a questão é enorme que você vai se assustar com a questão, não se assuste por causa disso, tá certo? Uma questão bem tranquila, não precisa se assustar. Então é só você observar o que ela está dizendo, que às vezes quando a gente vê um texto muito grande, a gente fica, ai meu Deus, a questão é difícil, não é. Não deixe que, isso é muito importante, que esse problema psicológico, que nós chamamos isso de ansiedade matemática, tome conta de você na hora da prova. Eu sempre lembro um caso de um aluno, que foi até desse concurso aqui, que ele me mandou um e-mail depois que ele fechou a prova, que ele disse, pô professor, acertei 4 questões. Aí na quinta começou a bater um desespero, eu me lembrei, pô, eu sei isso. Fui lá, tentei, resolvi, fiz a questão e acertei. Então não pode deixar que esse problema psicológico, na hora da prova, tome em conta essa ansiedade, esse medo, essa falta de confiança. E eu conheço muita gente boa que deixa passar a oportunidade, não por falta de estudo e de dedicação, mas por falta de atenção ou ansiedade de resolver logo a vida. Não tente resolver a sua vida, né, que ela vai se resolver hoje. Se não resolver hoje, você não vai viver. Não, ela vai se resolver no tempo certo. Mas você tem que continuar treinando. Eu até conto um caso, rapidamente, de uma amiga minha,
que ela estuda para concurso assim, ela começa a estudar, para. Eu falei, seu problema é que você não mantém um estudo. E concurso você vai passar quando chegar a sua hora. Concurso é uma fila que você faz até passar. Então você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo até tomar posse. Então, primeiro, você não pode parar e não pode deixar que essa ansiedade tem que ser agora, tome conta de vocês. Porque as pessoas observaram que as pessoas quando passam em um bocado, por que será? Porque ela quando passa em um, ela disse, eu já passei, então eu não preciso mais provar mais nada a ninguém, ou a gente fica naquela ansiedade de querer provar aos outros, e às vezes acaba nos prejudicando por causa disso. Então eu acho que o fator emocional pesa bastante na preparação. Sua hora vai chegar no tempo certo. Então não adianta estressar, não adianta correr, porque talvez você até atrase um pouco mais essa hora certa chegar. E tudo vem no tempo certo. Eu conheço várias pessoas que fizeram concurso, desistiram, e quando nem lembravam mais do concurso foram nomeadas. Inclusive tem até um professor aqui de Salvador, que é da Justiça Federal, ele falou, pô, eu recebi uma carta lá, eu pensei que era cobrança do imposto de renda. Aí depois que eu era minha posse, como ele é oficial avaliador do Tribunal de Justiça, não, Tribunal Regional Federal. Ele nem esperava mais, fez o concurso, nem esperava mais, foi chamado. Então assim, não deixa que essa ansiedade tome conta, que atrapalha a sua preparação. Beleza? Então joga na telinha lá. É importante ter esse feedbackzinho online, essa situação, até para motivar vocês e manter também o lado emocional tranquilo, que ele é fundamental na prova. Lembre que o estressado não vai para lugar nenhum, só vai para o caminho do estresse. Então, 14ª questão, bem tranquila aí, foi do TRT, acho que foi do TRT Alagoas, se não me engano, não da área de administração, mas da área de informática, um negócio desse. Ou foi outro concurso aí, não me lembro agora não. Mas é da FCC. Ricardo, Matheus e Lucas são 3 amigos que cursam faculdade de Medicina, Engenharia e Direito. Cada um dos 3 usa um meio diferente de transporte para chegar à faculdade: ônibus, automóvel e bicicleta. Para descobrir o que cada um cursa e o meio de transporte que utilizam, temos o seguinte: Matheus anda de bicicleta, quem anda de ônibus não faz medicina, Ricardo não cursa engenharia e Lucas estuda direito. Considerando as conclusões, Lucas vai de ônibus para a faculdade de direito, Matheus estuda medicina e Ricardo vai de automóvel para a faculdade. Está correto o que consta em. Então vamos lá. Temos a seguinte informação: Matheus, bicicleta. Quem anda de ônibus não faz medicina, né? Ricardo não cursa engenharia, vou botar aqui Ricardo. Lucas estuda direito, então Lucas faz direito. Aí observe, se Lucas faz direito e Ricardo não cursa engenharia, Ricardo só pode fazer o quê? Medicina. Vou até puxar aqui um pouquinho mais, ficar no padrão. Então Ricardo é medicina. Então olha só, se Ricardo ele é medicina, Matheus ou Lucas direito, Matheus só pode ser o quê? Engenharia. Aí você tem assim, quem anda de ônibus não faz medicina. Então Ricardo não pode andar de ônibus porque ele faz medicina. Então Ricardo anda de carro. Quem anda de ônibus aí só pode ser Lucas, que é o advogado. Faz direito. Então Matheus, bicicleta e engenharia, Ricardo, carro, medicina, Lucas, ônibus, direito. Então pessoal, só para a gente fechar, né? Essas aqui são as informações, ainda falta, na verdade, não esqueça aqui as conclusões, né? Considerando as conclusões, aí daqui a pouco a gente vai julgar. Então, ó, Ricardo anda de bicicleta, tá aqui, ou Matheus anda de bicicleta, falei Ricardo aqui, perdoe, Matheus bicicleta, Ricardo não cursa engenharia, não serviu, Lucas estuda direito.
Então, Lucas Direito me ajudou a matar essa informação de cá. Aí o que acontece? Ricardo não cursa engenharia. Se ele não cursa engenharia, e ele também não cursa direito que pertence a Lucas, ele só pode fazer o que, Ricardo? Medicina. Aí, por exclusão, nosso amigo Matheus ficou com engenharia. E aí o que tem? Ricardo faz medicina, aí aquela informação que às vezes fica solta, isso é natural, que no primeiro momento a gente dá uma lida e não entende, e ela fica solta, no final ela vai servir para alguma coisa. Quem anda de ônibus não faz medicina. Então o Ricardo faz medicina, não pode andar de ônibus, só pode andar de carro. Então era essa ideia aí que a gente tinha que trabalhar nessa 14ª questão. Beleza? Então vamos lá julgar agora. Lucas vai de ônibus para a faculdade de Direito. Verdade, né? Lucas vai de ônibus para a faculdade de Direito. Matheus estuda medicina. Não, Matheus faz engenharia. Deixa eu só cortar aqui a letra B e C, porque eu sei que a primeira está correta. Matheus estuda medicina, falso. Matheus faz engenharia, então a 2 não pode ser, o que permite excluir a letra E ou letra E. Ricardo vai de automóvel para a faculdade. Verdade, Ricardo é um médico, vai de carro. Então, nós temos aí afirmações verdadeiras nas frases 1 e 3. E aí o nosso item está correto. Beleza? Então, questãozinha aí para descontrair. Até coloquei aqui, mas não precisava. Ó, essa daí, vem comigo, foi do TRT do Mato Grosso do Sul, 2011, da FCC. Então, aquela questão assim, que você não pode errar. Então, você vai dar aquela paradinha na aula aí, por favor, e vai fazer essa 15ª questão. Parou, voltou, então joga no slide aí, deixa no slide. Vamos lá para comentar essa 15ª questão. É aquela questão que a gente não pode perder, a questãozinha da raiva, né? Oh, meu Deus, perder dá uma confusão. Ó, são dados 5 conjuntos. Lembre-se, toda vez que ele fala conjuntos, é uma reunião de elementos que possuem a característica comum. Isso é muito importante. Cada qual com 4 palavras, 3 das quais têm uma relação entre si. E uma única que nada tem a ver com as outras. Então ele já deu a dica aí, né? Então no conjunto X, qual é a relação que a gente está vendo? Você tem cão, gato, galo, cavalo. Então cão ele tem 4 patas, o gato tem 4 patas, cavalo tem 4 patas, o galo seria aí diferente, seria bípede, 2 patas. Então por esse motivo eu aqui vou e corto a letra C e D. Conjunto Y, qual que seria a característica comum? Argentina, Bolívia, Brasil e Canadá. Então são países, os 4 são países, né? Só que aí Argentina, Bolívia e Brasil são países da América do Sul. Canadá não pertence à América do Sul, então Canadá seria esse elemento comum. Então, onde é que eu tenho apenas Galo e Canadá? Minha resposta correta na nossa letra A, nossa resposta correta. Mas vamos lá. Está na chuva para se molhar, conjunto Z. Abacaxi, limão, chocolate e morango. Então, abacaxi, limão, chocolate, morango, abacaxi, limão, morango, tudo mais, chocolate, né? Que não é uma fruta aí na situação. Você pensa até em sobremesas, né? Então, mas aí seria limão, sobremesa seria uma torta, na verdade. Letra conjunto T, violino, flauta, harpa e guitarra. Então violino a gente toca, harpa você toca também, né? Guitarra você toca também, flauta é um instrumento de sopro, seria um elemento diferente. O U que não pode perder de maneira nenhuma, né? Você tem Aline, Maria, Alfredo, Denise, são 4 pessoas, né? Observe, por isso que eu falei vocês conjuntos. Características são 4 pessoas, mas aquele que não tem relação com os demais seria Alfredo, por ser homem. Inclusive até, né, aqui já está a nossa resposta correta na nossa letra A. Inclusive foi uma questãozinha que derrubou muita gente na prova. Vem comigo aqui rapidinho. Foi até do TRT do Paraná, né? E até já aconteceu outras vezes
ele colocou várias palavras e perguntou qual é a palavra que não pertencia àquele conjunto de relações. E ele colocou assim, fim, findar. Aí ele colocou todas as palavras com letras distintas, né? Ele perguntou assim, qual é a palavra que mantém essa relação? Então sempre que você tiver palavras, que ele pergunte que aquelas palavras têm uma relação, observe. Aqui o que acontece? Está tendo repetição de vogal, não está tendo repetição de vogal, ou seja, está tendo duas vogais A, duas vogais E, que já aconteceu em prova. Ou essa palavra, que às vezes o mais simples a gente não pensa. Todas as palavras têm letras distintas. Você tem que sempre observar isso, né? Então sempre observando esses detalhes. Primeiro pensa numa relação mais ampla, se não conseguir observar, vai para o básico, né? Quantas letras tem cada palavra? As palavras têm letras distintas ou tem duas letras iguais em cada situação. Então tudo isso assim são situações básicas que a gente às vezes não pensa no mais simples. A gente fica tão querendo dificultar a história, pensar no mais difícil, que a gente esquece de pensar no mais simples. Beleza? Então pessoal, não sai daí, espero você para o nosso último bloquinho de hoje.